José, o homem que foi traído e esquecido, mas que Deus levantou diante de uma nação inteira. Era apenas um jovem, o caçula de uma grande família, o filho mais amado de seu pai Jacó. Seu nome? José. Um garoto sonhador, um rapaz que ousava acreditar em visões que pareciam grandes demais para sua realidade. Ele sonhava que seus irmãos se curvavam diante dele, que ele estaria em posição de autoridade, mas os sonhos que para ele eram esperança, para os irmãos se tornaram motivo de ódio. E o ódio cresceu. Cresceu até se transformar em traição. Tudo começou com um plano cruel. Eles o jogaram em uma cova. Pensaram em matá-lo, mas decidiram algo ainda pior: vendê-lo como escravo. O jovem que usava túnica colorida agora era arrastado como mercadoria humana por um deserto escaldante rumo ao Egito, longe de casa, longe do pai, longe de tudo o que conhecia, mas não longe de Deus. José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. E mesmo sendo escravo, Deus estava com ele. Tudo o que José tocava prosperava. Ele foi colocado como administrador da casa de seu senhor. Tudo ia bem, até a tentação bater à porta. A esposa de Potifar o desejava. José era jovem, bonito e íntegro, e quando ela o assediou, ele fugiu. Preferiu ser preso injustamente do que pecar contra Deus. E lá estava ele, atrás das grades, esquecido, injustiçado. Mas mesmo na prisão, Deus não o abandonou. O carcereiro viu algo diferente em José, e mais uma vez, ele foi colocado em posição de confiança. Interpretou os sonhos de dois homens influentes que também estavam presos. Um deles, o copeiro, prometeu ajudá-lo quando saísse, mas esqueceu. 2 anos se passaram, anos de silêncio, de espera, de abandono, mas também de preparo, porque enquanto José esperava, Deus estava movendo peças no céu. O faraó sonhou. Nenhum mago, nenhum sábio conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou daquele jovem hebreu que sabia decifrar sonhos. José foi chamado às pressas. Se apresentou diante do homem mais poderoso da terra e, com humildade, disse: "A interpretação pertence a Deus." Ele revelou que o Egito passaria por 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome, e orientou como se preparar. Faraó, impressionado com sua sabedoria, fez algo impensável. Tirou José da prisão e o colocou como governador do Egito. De prisioneiro a príncipe, de rejeitado a honrado, tudo em um dia. Mas o maior teste ainda estava por vir. A fome chegou, e com ela, os irmãos de José foram até o Egito em busca de comida. Eles não o reconheceram, mas José os viu. Aqueles que o jogaram na cova agora estavam diante dele, curvados, implorando por ajuda. O sonho de anos atrás se cumpria diante de seus olhos. E ao invés de se vingar, José chorou, perdoou, abraçou. Quando revelou sua identidade, disse algo que ecoa até hoje nos corações feridos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas." Essa história é mais do que uma narrativa antiga. É um retrato vivo da fidelidade de Deus. José foi traído, vendido, humilhado, esquecido, mas nunca abandonado. Porque quando Deus tem um propósito, nenhuma cova, prisão ou mentira pode impedir o cumprimento da promessa. Se você está passando por uma fase de rejeição, de injustiça, de esquecimento, lembre-se de José. Ele não murmurou. Ele não parou. Ele não se rendeu. E quando o tempo certo chegou, Deus o colocou no lugar mais alto. José nos ensina que a cova não é o fim, que a prisão não define a identidade, e que a promessa de Deus não caduca com o tempo. Tudo o que é necessário é permanecer fiel, porque Deus nunca esquece daqueles que o temem. Você pode estar vivendo agora a fase do poço, a fase da dor. Mas acredite, o trono já está preparado, e quando for o tempo de Deus, ninguém vai conseguir impedir a tua exaltação. Compartilhe essa história com quem precisa acreditar de novo, com quem precisa saber que o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação.